Olá pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo no nosso canal do YouTube, o vídeo de número 6 da nossa jornada aí de 100 livros aqui para esse canal, onde a gente fala sobre literatura, escrita, sobre a minha paixão sobre livros. Eu tenho certeza que se você está aqui, você também é apaixonado ou apaixonada por esse universo, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler recentemente, acho que deve ter uns 2, 3 dias que eu terminei de ler esse livro. E esse livro me impactou durante toda a leitura. E se você já viu a capa do vídeo, você já sabe que eu estou falando dessa maravilha que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Gente, que livraço! Nada que eu fale aqui para vocês, obviamente, vai ser suficiente para suprir o que tem nesse livro, até porque eu não pretendo fazer uma resenha literária do livro, mas apenas trazer as minhas percepções sobre ele, né? Mas é um livro que me impactou, é um livro que me mostrou o quanto a nossa literatura é muito boa, e a nossa literatura contemporânea, né? Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora contemporânea nossa, que está aí, e que, inclusive, agora no mês de julho, ela entrou para a Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher negra a entrar na Academia Brasileira de Letras, então, assim, muito por conta desse livraço aqui. Então, assim, é um livro que por si só, não só o seu conteúdo, a sua história é muito boa, mas isso já representa muito, principalmente também por ter colocado a Ana Maria lá na Academia Brasileira de Letras, tá? E vamos ao que tem nesse livro, né? O que esse livro me impactou, por que ele me impactou tanto, né? Esse livro, ele conta a história da Kendé, que é a protagonista do livro, que é a pessoa que escreve o livro, né? Então, o livro é narrado por meio de cartas, é uma carta da Kendé para seu filho, um filho que ela perdeu ali ao longo do caminho e que ela passa uma boa parte da sua vida procurando por esse filho. Então, ela começa a escrever para contar para esse filho sobre a vida dela, sobre a história dela, para contar também que estava em busca de encontrá-lo, né? Esse filho que seria, no caso aí, o Luiz Gama, é um personagem também marcante na nossa história. E a Kendé conta a história dela desde os 8 anos até mais ou menos ali uns 80 anos de idade. Então, assim, é um livro que a gente vê realmente a história de uma mulher dentro de um período, um dos períodos mais difíceis da nossa história, que é justamente o período da escravidão, né? Porque a Kendé, ela é retirada ali da sua cidade, na África, e é trazida, né, como escrava para o Brasil, e a partir daí a gente vai ter desde aí desse momento que ela, desde lá na África ainda, ela com sua mãe, com sua irmã, a sua avó, começa ali a sua história, e quando ela é arrancada ali da sua terra, e a gente vai acompanhando tudo isso, todas as dores, todos os sofrimentos, todos os abusos que ela passou, a gente vai acompanhando isso também no livro, né? Então o livro fala da escravidão, né, no Brasil, fala de luta, de resistência, fala muito sobre a questão da religiosidade também, das religiões afro-brasileiras, né, a Kendé, que ela vai ter muito dessa mistura, né, ela muitas vezes se encontra em um impasse da religião africana dela, da avó dela principalmente, que era uma figura muito forte na vida dela, e o catolicismo, que foi o que ela encontrou no Brasil, né, então o livro conta muito sobre essas questões também. E alguns fatos históricos que eu anotei aqui, que é falado no livro, né? A gente fala aí do tráfico, né, de escravos, a revolta dos malês, que foi em 1935 na Bahia, fala um pouquinho da independência do Brasil, né, e como isso era percebido pelos negros, pelos escravos e também para algumas pessoas ali que a Kendé conseguia ter contato, os senhores. Então ela traz essa perspectiva pelo lado de várias pessoas, né, que tinham interesses diferentes, né? Então isso é bem interessante. Fala um pouco sobre as leis, né, que foram moldando de certa forma a escravidão e também o tráfico negreiro. E também diversos outros assuntos, porque a história é realmente muito grande. O livro tem quase 1000 páginas, minha gente. É um calhamaço de quase 1000 páginas. Mas é uma leitura fluida, uma leitura interessante de se fazer. Uma leitura em que às vezes você para porque fica um pouco forte demais algumas coisas que ela conta aqui. Mas não é uma leitura difícil, muito pelo contrário. É uma leitura, por ela ser uma autora contemporânea, né? E muito do que tem aqui
é da história do Brasil, então acho que a gente tem uma certa familiaridade, então a leitura ela corre de uma forma muito solta, muito tranquila, tá? Então é um livro que você consegue ler sem nenhum problema, tá bom? Então, assim, alguns pontos interessantes que eu achei no livro que eu gostaria de comentar com vocês foi muito sobre a questão de como a quem deve as coisas, né? Porque no início, logo quando ela chega no Brasil, todos os escravos eles tinham que ser batizados com o nome brasileiro, um nome cristão, né? No caso, porque eles tinham que ser batizados na religião católica e, consequentemente, ter um nome católico, um nome brasileiro. E a quem dela logo se recusa, quando ela chega, ela consegue burlar ali e não ser batizada, porque ela tem um apego muito forte à sua história e ao seu nome. Mas o engraçado é que ao longo do livro, né, quando chega mais para frente, os 2 últimos filhos dela, por exemplo, ela prefere colocar o nome brasileiro, porque quando ela volta, tem um período do livro que ela retorna para a África e ela se torna uma mulher de sucesso. Ela era uma mulher assim extraordinária no sentido de força, de coragem, de resistência, de trabalho. Uma mulher que trabalha, ela sempre dava um jeito de trabalhar, de ganhar o seu próprio dinheiro, de conquistar as suas coisas. Então, quando ela volta para a África, ela também começa novamente a reerguer a sua vida e começa a ficar realmente muito rica. Lá no final do livro você vai ver que ela é uma mulher extremamente rica. E quando ela tem os filhos dela, ela fala assim, não, eu vou colocar os filhos, o nome dos meus filhos vai ser brasileiro, porque os brasileiros tinham algumas vantagens na África. Então isso é muito interessante, né? Essa mudança de como ela estava ali no início, que ela não quis assumir o seu nome católico brasileiro, mas lá no final ela resolve fazer isso pelos filhos e também aceita que algumas pessoas chamem ela pelo nome, a chame pelo nome brasileiro, porque apesar de não ser batizada, ela tinha um nome brasileiro que era Luísa, né? Então ela aceitava isso também, porque ela percebeu que tinha benefícios nisso também. E a questão da religião também é algo que fica bem forte, né? Dessas misturas que teve no Brasil religiosas, que vem as crenças africanas, que eu não conheço muito bem, confesso, misturado com o catolicismo aqui no Brasil. Então tudo isso permeia a vida da Kendé, permeia a vida da família dela. Temos também um islamismo muito forte aqui, né? Inclusive a revolta dos malês. Então, assim, você consegue conhecer um Brasil diferente, né? Diferente, muito, muito diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, na escola, quando a gente estuda a história do Brasil. E esse livro permite isso, né? Obviamente, uma ficção que ela tem uma mistura de realidade com a ficção da Ana Maria Gonçalves, mas tem muito desses fatos históricos que são reais, né? Então, assim, gente, esse livro, ele realmente é uma leitura, eu não gosto de falar, assim, obrigatória, né? Porque cada um sabe o que faz, cada um decide as leituras que quer fazer. Mas se eu pudesse te indicar um livro para você ler, um livro que vai te marcar, que vai te ensinar, que vai mudar muitas vezes a forma de você ver o outro, uma cultura diferente, formas de ver a vida diferente, uma vida que hoje a gente não vê mais, né? Ter a oportunidade de perceber como aquelas pessoas viviam naquela época e ter um olhar diferenciado sobre isso. Eu acredito que esse livro ajuda demais. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ler, eu indico, assim, imensamente que você leia, tá? É um livro que, como eu disse, ele não é apenas um livro, mas ele traz toda a nossa história junto com a história da Kendé. A nossa história está entrelaçada à história da Kendé. E a gente vai acompanhando isso ao longo da vida de uma mulher. E isso é muito forte nessa perspectiva de você acompanhar a vida de uma pessoa dos 8 a 80 anos. E é isso que a gente vê nesse livro aqui. Então, assim, eu aconselho fortemente a leitura desse livro, né? Se você ainda não leu, se permita ter essa experiência, que eu tenho certeza aí que você não vai se arrepender, tá?